Então, o objetivo nosso aqui de fazer essa jornada de introdução à reflexologia prática é que hoje, principalmente desde 2006, né, quando a ONU, a Organização Mundial de Saúde, ela começou a mostrar a todos os povos a necessidade de terem terapias naturais para serem usadas para ajudar a pessoa na prevenção de doenças. Porque hoje em dia as pessoas tratam mais as doenças do que a saúde. Então, o que fazer? Como prevenir, né, essas doenças? Entre todas as terapias, né, que foi formalizado, demonstrando o que deveria fazer, está a reflexoterapia. Na verdade, foi um marco para a nossa história. Então, eu quero começar contando um pouquinho para vocês da minha história e da história do meu marido, que é a nossa história com a reflexologia. Vocês veem aí que eu coloquei só 2 fotos, porque é muitas fotos. E muita história, muitas coisas para a gente recordar. A primeira foto, nosso casamento é em 1979. Foi muito bom, tudo aquilo que a gente queria, tivemos o filho, o Leandro, o assistente aqui hoje, e sempre. Só que em 1982, embora meu marido tivesse um emprego muito bem remunerado, a gente estava bem, estava construindo uma vida boa, tudo que a gente tinha, tudo que nós tínhamos sonhado. Mas o Brasil naquela época teve um período muito difícil, muito difícil. Com esse período difícil, nós tivemos que fazer certas escolhas na vida. Meu marido, ele trabalhava num bom emprego, mas por motivos de consciência, teve que pedir a conta desse emprego. E aí começou a fazer bico. E aí o que fazer da vida, né? Teria que ter uma mudança. Certas coisas a gente escolhe, né? Muitos talvez que estão aqui escolheram ser um fisioterapeuta, um podólogo, um massoterapeuta ou um advogado, escolheu a profissão. A gente estava numa situação que nós tínhamos que encontrar um caminho na época. E um amigo, ele chegou em casa, ele falou assim para o meu marido, ele vinha de Santa Catarina, ele era missionário na Santa Catarina, né, fazia um trabalho missionário. E ele disse assim, olha, eu estava na casa de uma pessoa, eu vi alguém chegar carregado no consultório dele e sair andando. Interessante isso, né? Você poderia ir lá ver o que é isso. E ele falou o nome do que o homem fazia. Ele era um reflexoterapeuta. Aí o que aconteceu? Aquela curiosidade, né? Vamos ver o que é isso. E ele começou a ver, a ler o livro que esse amigo trouxe o nome para nós. Nós conseguimos comprar. Mas daí surgiu a oportunidade de fazer o curso de shiatsu clássico, de Keira Kubiri, que uma mulher que era formada no Japão, tinha chegado no Brasil, nós fizemos. E começamos a atender com reflexologia, shiatsu, Keira. Mas, aí, continuando essa saga toda, né, com massagem, na época, as pessoas diziam assim, mas você faz massagem? Ninguém consegue ter uma vida com massagem. Eu acho que isso daí não vai dar certo, não. Viu? Você vai... não é o caminho, eles falavam pra gente, né? Mas a curiosidade do Edelcio foi tão grande que... A curiosidade dele foi grande que ele foi para Assunção, onde tinha essa professora, né? E ele foi lá para ver o que era isso. A professora, se vocês verem aí na TV, está mostrando, é essa que está do meu lado, a de vestido azul claro, é a filha dela. A que está no meio, entre eu e a filha dela, né? A Margarida Gortotti. Ele foi para Assunção, sem saber falar espanhol,
E aí o que aconteceu? A Margarida, com a bondade dela, né, viu que realmente ele queria aprender e ele contou do que a gente já estava fazendo, dos resultados que estava tendo, né? Ela mandou o livro em espanhol do primeiro curso, primeiro ano completo. Aí quando chegou, eu falei para ele assim, e agora? Nós vamos aproveitar, usar esse livro, mais ainda para os nossos pacientes. Aí eu comprei um dicionário de espanhol e comecei a traduzir. Bom, para resumir, né? Comecei a traduzir, fazia, começou a dar certo, muito. Conseguimos ir para Assunção, fizemos o curso de reflexoterapia, nos formamos em reflexoterapia e nunca parou. Então isso daí já há mais de 40 anos, né? Nós estamos nessa saga toda, né? Nesse trabalho. A foto abaixo que eu coloquei aí é a nossa formatura. É o dia da nossa formatura, né? Foi muito interessante, né? Então, tudo isso daqui para mostrar para vocês assim, que independente do que possa acontecer na nossa vida, a gente pode começar uma nova profissão. Isso independente da época, na época que nós começamos, a gente tinha um filho pequeno, não tinha ainda uma casa própria, e tivemos que fazer uma mudança na vida e começar. E a gente começou e deu certo. Aí a gente para pensar e hoje, né? Hoje na nossa vida, o que nós decidimos fazer. Os últimos anos foi difícil para todo mundo. Todos perderam pessoas amadas, muitos ficaram com sequelas da Covid, com muitos problemas, né? E já há muito tempo a gente vem pensando que nós passamos a vida, já ensinamos no passado, e passamos a vida mais trabalhando, vendo o resultado do nosso trabalho. Mas a gente quer poder também dividir com a maioria das pessoas que realmente desejam aprender. A gente quer dividir esse conhecimento. Por isso que nós estamos agora aqui iniciando no YouTube. Eu tenho já, se vocês forem ver aí, tem bastante vídeo, tem mais de 50 vídeos. Uma parte deles foi feita na época da pandemia. Comecei a fazer alguns agora, mas nós vamos dar uma atenção bem grande para o YouTube, porque a gente quer que ele cresça, que muita gente possa também fazer parte da comunidade da reflexologia. Mas qual o objetivo de fazer parte? É de usar para a vida, usar no dia a dia, fazer da reflexologia e outros que vocês vão entender depois que a reflexologia ela pode ser usada em outras técnicas, cada uma vai ajudar de uma forma, para que a gente possa ter pelo menos uma saúde melhor, cuidar da imunidade, que possa fazer frente a todos os problemas da vida, né? Hoje eu tenho 63 anos, meu marido está com 70, ele não aparece muito aqui, mas ele está sempre me apoiando nos bastidores e quando a gente tem curso ele está ajudando, as alunas sabem disso, né? Ele gosta muito de explicar, ele gosta muito de ensinar. Quem sabe a gente consegue começar a fazer vídeo com ele aqui também, e vocês vão gostar e vão aprender muito. Por que eu falei para vocês a minha idade hoje? Porque se você tem a sua mãe, tia, alguém da família que talvez passou dos 60 e acha que não pode fazer mais nada, não existe isso. A questão não é a idade, a questão é a nossa maneira de encarar as coisas. Então ajude a sua família a ver que realmente todos podem se beneficiar da reflexologia prática. Tanto em sentido de uso para o corpo, para ajudar em dores, em tratamentos, como para a mente da gente. Quando a gente fala assim, vamos tratar o emocional. Emocional e físico não é separado. A gente trata junto. É por isso que existe a palavra holístico, né? É o olho, é o todo. É dessa forma que a gente faz os nossos tratamentos, ajudando a pessoa como um todo. Aí nós vamos ver um pouquinho hoje, entender um pouco o que é a reflexologia. Será que é diferente quando a gente fala reflexologia, reflexoterapia? É diferente um do outro?
Então vamos entender sobre isso, né? Aí vocês estão vendo aí os pezinhos, né? A pessoa trabalhando, e interessante na definição, né? Essa definição em cima que eu coloquei foi de um livro que eu acho muito interessante em inglês, que fala sobre a reflexoterapia, e também a Margarida usava muito essa frase, que ela é uma arte suave, uma ciência fascinante e uma forma extremamente eficaz de massagem terapêutica. Mas reflexologia é massagem? Massagem é palpar, trabalhar os tecidos moles do corpo e muitas outras coisas. Por que a gente pode dizer também que a reflexologia é uma massagem, embora a maioria fale, não é. Ela é trabalho de compressão, mas a Eunice Ingham, que foi a criadora da reflexologia moderna, ela chamava a reflexologia de massagem de compressão. Então, não se preocupe se é massagem ou não é massagem. Todo mundo, quando você estiver atendendo alguém, eles vão dizer para o seu doutor, eu estou indo lá e fulano e tal fazer massagem. Está errado? Não. É muito questão de ponto de vista. Não tem problema usar o termo para reflexologia. Embora ela não é uma massagem igual a massagem sueca, a drenagem linfática, que usa também movimentos da massagem sueca. Aí o que significa a palavra reflexologia? Então é o estudo dos reflexos. A gente estuda como esses reflexos? A gente vai estudar eles no pé, nas mãos, nas orelhas. Nós vamos procurar esses pontos, analisar pela pressão, pela maneira que eles estão, o que eles estão nos contando do corpo da pessoa que a gente está ajudando. É por isso que lá no livro da Eunice Ingham, ela colocou história que os pés contam. E eles contam muitas histórias, muito mesmo. Eles vão contar para nós qual é o órgão que está mais debilitado, que lugar que está precisando de mais ajuda. Então, realmente, eles vão contar as histórias. E quando a gente descobre um órgão lá que está mais dolorido, por exemplo, nos pés, por que ele chegou a ficar desse jeito? O que levou a ter dor naquele lugar? O corpo, ele nunca pode ser visto um órgão, porque tem muita relação um com o outro. E quando a gente trabalha com a reflexoterapia, a gente vê as pessoas dessa forma. Aí o que é a reflexoterapia, então? É tratar por meio de manipulação aplicada, né, das pressões, uma área distante daquela região. Então a gente vai usar aqueles pontos. Talvez você está trabalhando lá no ponto do pé, está trabalhando o cérebro, ou os olhos, a boca, e assim por diante. Porque nós colocamos o nome do nosso método como reflexologia prática, se nós somos reflexoterapeutas. Foi uma simples coincidência de achar um nome simples. Era para lembrar que as pessoas pudessem lembrar, olha, a Rose, o Edelcio, eles fazem a reflexologia prática. Eles usam a reflexologia junto com massagem, manipulação, tratamentos com água, alimentação, tudo que o organismo precisa. É você usar a reflexologia na prática todos os dias, mas não só para trabalhar, mas para cuidar de você também. Então é por isso esse nome. E a gente quer que as pessoas se lembrem que a reflexologia é prática, ela é viável, ela deve ser usada todos os dias na nossa vida e a vida inteira. Um exemplo desse é eu e meu marido. Há quanto tempo nós estamos usando, e eu posso dizer para vocês com certeza que realmente faz muita diferença na nossa vida. E fez e continua fazendo, porque a gente continua usando, a gente não deixa de usar de forma alguma. Né? Essa ilustração eu coloquei só para a gente ter uma ideia de o que leva o nosso corpo a ficar doente. Vocês estão vendo aí embaixo, olha, eu vou até marcar aqui para vocês verem lá na TV. Os pensamentos e ações, ansiedade e desgosto, medo e preocupação.
foi quando eu falei para vocês que não está separado a parte emocional da parte física. Porque aquilo que nós fazemos, ele vai de alguma forma cobrar no nosso corpo. Agora, quando nós temos uma atitude positiva, nós usamos o nosso corpo da maneira correta, com alimentação, exercícios, a mente tranquila, a gente vai ter um corpo e uma mente sadia. Como que a gente pode usar a reflexologia para nos ajudar aqui? Se nós já adoecemos ou se nós queremos evitar de adoecer. A reflexologia, a gente vai usar ela como uma facilitadora de cura. Esse é o trabalho dela. E é o trabalho da maioria de tudo que a gente usa como terapias naturais. Facilita o trabalho de fazer o corpo voltar ao normal. Agora, qual é o funcionamento da reflexologia, né? Vamos entender um pouquinho de como ela funciona. Vocês viram aqui que eu pus 2 desenhos de ação e reação. Geralmente vê mais isso naqueles filmes antigos, dos médicos antigos, viu? Ele vai lá com o martelinho, bate no joelho, ó, como estou mostrando aqui, e a pessoa ergue o pé, para ver como está o reflexo da pessoa. O que aconteceu quando ele fez isso? Ele fez a ação de bater e teve a reação, a pessoa ergueu o pé. O que nos ajudou a dar essa ação e reação? O nosso sistema nervoso, né? Tudo em conjunto, sistema nervoso, sistema muscular. Ele mandou uma mensagem lá para o cérebro falou, ergue o pé. Foi isso que aconteceu. O que tem a ver isso daqui com a reflexologia? Ó, vocês estão vendo aqui no primeiro, bonito, né? O corpo humano, mostrando os terminais nervosos. Então, quando a gente estimula os reflexos, a energia natural elétrica do corpo, ele vai agir no sistema, todo o sistema nervoso. E o que vai acontecer? Ele vai desimpedir qualquer obstrução, qualquer problema que tiver nas áreas correspondentes àquele reflexo que nós fomos lá e apertamos no pé. Aí no segundo desenho, mostrando as sinapses nervosas, né? Então, quando nós fazemos a manipulação e reflexos específicos para remover a tensão, o que nós fizemos ali? Nós ativamos uma resposta parasimpática no corpo, para que tire a obstrução, que mude a parte psicológica do corpo. E como que pode, né? Parte parasimpática, o que é isso? Nosso sistema nervoso autônomo, ele é dividido em 2 partes, a parte simpática e a parte parasimpática. A parte simpática é a parte de reação, luta, medo. A parte parasimpática é a que vai ajudar a gente a adormecer, relaxar, diminuir os batimentos cardíacos, diminuir a circulação e relaxando. Então precisa ter um equilíbrio entre simpático e parasimpático. Você imagina, por exemplo, se você estiver na rua e vem vindo um carro na sua direção, vai ativar dentro de você, isso daí não é você que está ativando, ele ativa lá de forma involuntária uma reação de luta-fuga, que às vezes a pessoa até ela fala assim, eu não sei como que eu consegui sair de frente do carro. Seu próprio organismo fez isso. Mas ele não pode ficar com tudo ali, pressão elevada, o batimento sanguíneo, o batimento cardíaco elevado, a circulação correndo mais forte, porque se ficar, você vai ter um outro problema, né? Aí entra o parasimpático. Ele vai diminuir os batimentos cardíacos, ele vai diminuir a pressão, vai relaxar. Então, quando você faz uma manipulação no ponto reflexo, tá, do seu pé, ou do pé da pessoa que você está cuidando, você está estimulando essa parte do corpo, a parte parasimpática, para que ele ajude a aliviar o estresse, aliviar os problemas
e o corpo volte ao equilíbrio, que tem equilíbrio, a homeostase do corpo. É como que é interessante, como que funciona, né, a reflexologia. E a gente, quando a gente está cuidando das pessoas, a gente está trabalhando nos pés, a gente vê isso daí acontecer na hora. Não é algo assim que demora para você ver o resultado, não. São resultados visíveis na hora. Então é por isso que é tão importante, até nos cursos que a gente tem dado, eu tenho incentivado muitas alunas a estudarem muito o corpo humano. Por quê? Quanto mais você aprender, mais você vai entender como funciona o corpo, então você vai ter um olho mais crítico para saber o que a pessoa está precisando. Né? Aí aqui vem mostrando, entre os princípios da reflexologia, olha que bonito que a gente vê a corrente sanguínea, né? Aí os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos. O propósito de toda a massagem, em primeiro lugar, é que a circulação sanguínea seja melhorada. Tenha uma boa circulação sanguínea. Isso qualquer técnica de massagem, o objetivo é esse daí. Primeiro propósito da vida. Por quê? Porque sangue é vida. E precisa ele estar circulando de maneira correta. Aqui a gente vê nesse outro desenho, uma outra ilustração mostrando que não tem lá no nosso sangue, além dos glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, vai ter vitaminas, minerais, uma série de coisas ali. Então, durante o curso de todo o circuito, né, sanguíneo, o sangue ele vai alimentando o corpo. Onde ele passar, ele está levando nutrição, está levando oxigênio e vai trazendo de volta os desperdícios. Aí já entra o sistema linfático. Você já teve assim, por curiosidade alguma vez, ir lá e ver como que funciona o sistema linfático? Vai gostar muito, vai achar muito interessante. Como que os dois trabalham ali em conjunto, o circulatório, o sistema linfático, e a importância de uma série de coisas que a gente deve fazer na nossa vida para manter o sangue limpo, correndo direitinho no nosso corpo e evitar inchaços e outras coisas. Então, o sistema linfático tem que estar muito bom também, principalmente por causa da nossa imunidade, né? E aqui mostrando ainda sobre os nossos pés, vocês verem lá embaixo do desenho, o pezinho está colorido. Então, por exemplo, quando o sangue chega lá na parte mais distante do pé, o que vai encontrar lá, né? Nós temos 26 ossos, 28 músculos, 56 ligamentos e mais de 7.200 terminações nervosas no pé. Agora, você já imaginou se o sangue ele não consegue chegar bem limpo lá ou bem fluido? O que vai acontecer? Começa a formar os ácidos úricos da vida ali. Os úricos, as sujeiras vão ficando depositadas. Aí, às vezes, a pessoa ela fala assim, eu vou pôr sapato, eu tenho um monte de sapato no guarda-roupa, mas nada dá certo no meu pé. Tudo dói. Mas será que é só o pé o problema? Não é o sapato, é o pé. Agora, o que é que nós estamos fazendo na nossa vida para que os nossos pés estejam bem, né? Porque eles que nos suportam, eles têm que estar bem. Então, a gente tem que cuidar. Aí, antes de a gente continuar, vamos um lembrete. Quanto de água você toma por dia? Porque nós vimos aqui que a reflexologia, quando você trabalha lá os pontos de reflexo, você vai ajudar o corpo inteiro, vai ajudar essa circulação sanguínea. Mas você tem que fazer a sua parte. Não existe uma coisa mágica, eu vou lá, aperto o ponto e resolver o problema. E uma das coisas que precisa fazer é tomar água. E muita água. No mínimo 3 litros por dia. Começando, né? Para que todo o nosso corpo ele tenha esse fluido, para ele poder aproveitar daí quando você está fazendo um tratamento natural e se sentir melhor. Então, se você que está aqui, você trabalha já com a reflexologia ou pensa em trabalhar, trabalha em outra área, você incentiva o seu paciente a tomar bastante água.
Pensa nisso e vai ajudando. Antes da gente continuar, lembre-se, se vocês lembrarem de alguém que vocês podem convidar para assistir, manda o link para eles e deixa o seu comentário. Coloca aí pra gente de onde que você é, pra gente poder saber, te conhecer também, o que você faz, qual a sua profissão. É bom porque a gente vai sabendo, vamos nos conhecer nesses 3 dias aqui, né? E se tiver alguma pergunta, pode deixar, depois a gente vai olhar e vamos conversar amanhã e depois. Aí, continuando aqui ainda, a gente falando da reflexologia, né? Vocês veem aí uma ilustração. Essa ilustração, para vocês terem uma ideia, é do meu livro de quando eu fiz o curso de reflexologia. Eu acho uma ilustração muito interessante. Ela mostra para nós como é que a reflexologia é vista como você vê o seu corpo. Então, os pés, aí vocês estão vendo no desenho, os pés, eles são o espelho do corpo. Tudo que tem no corpo, a gente vai encontrar o lado correspondente, vai encontrar os órgãos naquela área. Olha, por exemplo, nós estamos vendo aqui, ó, no lado esquerdo, a gente está vendo a maior parte do estômago, né? E ele está aqui, ó, em verde. Olha que interessante. Então, quando a gente for analisar, né, o que nós vamos trabalhar, como vamos trabalhar, é dessa forma que a gente vê. A gente vê a pessoa pelo pé. Então, lá, o corpo dela, a gente vai, para poder achar, né, os pontos. E uma outra coisa interessante é sobre os mapas, né, de reflexologia. Às vezes a pessoa fala assim, mas tem tanto mapa de reflexo, que tem mesmo. Se você for no Google, escrever lá mapa de reflexologia, mapa de reflexoterapia, e você vai ver que alguns, às vezes, tem até pontos que eles não são exatamente todos iguais. Mas eu me lembro sempre assim do que a Eunice Ingham dizia, né? Ela fala assim que ela começou o trabalho, ela mapeou, ela mostrou que aquilo que ela mapeou realmente funciona. Agora, como a pessoa vai trabalhar, cada um vai encontrar o seu jeito de trabalhar. Vamos falar que os mapas das pessoas estão errados? Não. Se ele fez o mapa e ele está tendo resultado com aquilo, está ótimo, tudo bem. O importante é que ele está fazendo. O que não pode fazer é deixar de fazer esse trabalho. O que nós vamos mostrar para vocês um pouquinho aqui nesse curso de introdução são pontos que a Eunice Ingham mapeou. Foi o trabalho dela, porque ela trabalhou 40 anos, ela tem uma história bem longa, bem interessante sobre isso, mas ela mapeou e ela ensinou, e a base de tudo que vocês têm hoje na reflexologia no mundo inteiro é do que ela ensinou. Então, nós aprendemos com uma aluna da Eunice Ingham e mantemos exatamente os pontos do jeito que ela ensinou. Dá resultado, e muito resultado. E nós vamos dar um exemplo para vocês na quarta-feira de como você pode ajudar uma pessoa com labirintite. Foi uma aluna, eu não estou vendo aqui, não sei se ela está aí, vou perguntar para o Leandro, me dá licença. A Regiane está aí? Ela não consegue ver, ele não consegue ver o nome. Se a Regiane estiver aí, ela me perguntou sobre a labirintite, aí eu decidi, como ele não faz parte do curso que ela fez, eu decidi que eu vou ensinar para vocês na quarta-feira, como a gente trata. E vocês vão ver que não é a questão de, sim, de ter milhões de pontos, não é isso, não é essa a questão. A questão é aprender quais os pontos que eu vou poder ajudar a pessoa naquele problema. Embora que quando eu estou usando determinados pontos para uma pessoa, lembra que um não é igual ao outro. Sempre vai ter diferença. Por quê? Talvez a pessoa ela tenha um problema específico, por exemplo, ela vem e fala para mim que ela tem labirintite. Mas aí eu vou analisar toda a vida dela, o que está acontecendo, e vou estudar os pontos do pé dela. Talvez o que eu faria para uma pessoa eu não faço para outra em labirintite.
Mas a gente tem como começar. Quais são os pontos principais para dar o início e o que nós vamos analisar para poder ver o que mais nós poderemos agregar, né, aquilo que a gente está aprendendo. Aí aqui, nos princípios da reflexologia, então, por que nós vamos começar com o pé? Às vezes a pessoa pode falar assim, mas você não podia fazer na mão? Hoje está muito em voga a auriculoterapia. A auriculoterapia nada mais é do que os pontos da reflexologia na orelha. Também tem os pontos da reflexologia no rosto. Embora os pontos da reflexologia no rosto, eles acabam ficando muito semelhantes aos pontos do shiatsu. Por quê? Tudo vem lá do passado, lá da China, quando começou, né, o livro do Imperador Amarelo, que eles começaram a massagear, a usar a acupuntura e foi disseminando de formas diferentes para cada lugar. Existe um povo que a gente fala, não, é dele que começou? Não tem como dizer isso. Todos os povos que a gente for analisar, eles têm alguma coisa que começou lá. Eles acham que começou aqui, o outro começou aqui. Para nós, o que é importante? É o que a gente tem hoje. Isso que é importante. Agora, por que a gente vai usar mais os pés para trabalhar? Tem menos musculatura entre a nossa mão e o pé. A gente consegue encontrar melhores pontos. Ele tem por ser maior do que a mão, você consegue encontrar mais especificamente os pontos. As mãos também são milhares de terminações nervosas. Você pode trabalhar as mãos também. A reflexologia palmar é fascinante também. Pode trabalhar os dois? Pode. Você pode aprender reflexologia, rodar, usar no pé, e pode ensinar a reflexologia nas mãos. Tá, a Leandra foi gaguejando, tá aí. Muito bom, muito bom. Então, o que nós vamos fazer ali? Nós vamos fazer alguns movimentos. Amanhã a gente vai ensinar vocês como a gente faz esses movimentos nos pés, né? Para vocês aprenderem da maneira correta. E já fazer. Pega a família aí e vamos fazer amanhã. Para poder daí conseguir ajudar, né, as pessoas a restaurar a boa saúde. É isso aí que a gente deseja. Que mais e mais pessoas tenham nas mãos uma coisa natural, que ela pode usar em qualquer momento da vida e em qualquer lugar que tiver. Essa é a questão. Então, vamos supor que a gente esteja num lugar e começa lá uma dor de cabeça. E aí, o que você vai fazer? Você não tem remédio, você não tem como ir num outro lugar para comprar um remédio? Se souber usar a reflexologia, tanto nos pés como nas mãos, você vai resolver na hora aquela dor de cabeça. Veja como que é importante a gente tirar um tempo da vida para aprender. Mas não pare de aprender. Continue sempre, porque quanto mais você continuar, mais você vai se encantar com a reflexologia. E aí, um outro princípio da reflexologia é encontrar e tratar a enfermidade. Quando a gente encontra os pontos específicos mais doloridos do pé, e vamos fazendo o trabalho lá da reflexologia, nós vamos ajudando a pessoa a melhorar. Vamos conversar mais um pouquinho ainda aqui, passando. Eu ia falar uma coisa para vocês, mas vamos aguardar. Depois eu falo. Aí você tá vendo o pezinho feliz na praia? Quem não tem um pezinho feliz na praia, né? Aqui eu coloquei para vocês uma parte de uma carta que a Eunice Lin, ela fala, ela até está no livro dela, sobre saúde perfeita requer pés perfeitos. Não quer dizer bonito, nem todo mundo tem pé bonito, mas o pé pode estar perfeito em sentido de não ter dor, de não ter calosidades além do que deveria, né? De coisas que a gente não está conseguindo, às vezes nem andar direito, ou o pé inchado. Tudo isso daí tem como ajudar a pessoa com reflexologia.
E a Eunice, ela mostra aqui, né, eu sei que eu vou dar uma olhadinha, que é a carta dela, que ela, o que ela quis dizer aqui nesse início, né? Que quando a gente permite que a nossa musculatura ela comece a enfraquecer, isso daí, o que vai acontecer? Você imagina quando tudo vai ficando flácido, porque não tem exercício, porque não caminha, não faz nada. Quem vai sofrer? O seu corpo. Quem que vai mais sofrer lá no corpo? Não é o pezinho feliz ali que vai sofrer? É ele. Porque todo o peso do corpo vai ficar sobre ele. Se todo o peso do corpo fica sobre ele, você forçou, o que vai acontecer com a circulação sanguínea lá do pé? Em muitas partes vai ficar estagnado. Então, o que ela queria mostrar para nós é isso, que vai deixar uma circulação sanguínea mais lenta, ela mais lenta, esse retorno para o corpo vai acabar em algum órgão tendo problema. Aí depois vocês, aqueles que se inscreveram, eu vou dar um e-book para vocês de presente na quarta, se assistir os 3 dias, na quarta-feira, e vai ter isso daí para vocês poderem ler com mais calma, tá bom? Aqui, olha os benefícios da reflexoterapia, alguns deles, né? Mostrando que reduz o estresse, que é, na verdade, a Organização Mundial de Saúde, ela mostra que 85% de todas as doenças são devido ao estresse. E a gente vê hoje, se a gente conversar, todo mundo que a gente conversa, a maioria está muito estressada. Então, precisa de alguma coisa para ajudar a liberar esse estresse. E nós vimos que a reflexologia faz isso. Também melhora a circulação, normaliza o metabolismo, quer dizer, dá um equilíbrio no seu organismo, o alívio das dores, que é muito importante, porque se a pessoa também está com muita dor, ela vai ficar estressada e aí acaba virando, se tornando um círculo vicioso que vai só piorando, né? Vai equilibrar o sistema nervoso. Um sistema nervoso equilibrado também dá condições da pessoa fazer mais por si própria. Porque se ela não tiver com o sistema nervoso equilibrado, ela não consegue nem cuidar de si mesma. Relaxa os músculos, aumenta a oxigenação, melhora a nutrição celular. Isso é muito importante, porque a reflexoterapia, ela vai fazer isso por nós, ajudar em todo o organismo, né? Toda a parte química do organismo, que é muito importante. Mas não esquece que você tem a sua parte também e o seu paciente também tem a parte dele. Porque se nós estamos fazendo, cuidando com a reflexologia, mas a pessoa não toma água, não tem uma boa alimentação, não tem muito o que fazer ali para ajudar ela a voltar ao normal. Então, depende dela e depende da gente. Cada um tem que fazer a sua parte. E se você deseja ser um reflexoterapeuta de sucesso, você tem que cuidar de si mesmo. Porque senão você não vai ter forças para cuidar dos outros. Se a gente não ama a si próprio, não tem como amar o outro. Então, nós temos que aprender a fazer isso, né? Outro benefício é eliminar as toxinas. Quando o sistema circulatório está funcionando corretamente, o sistema auxiliar, que é o linfático, o que ele vai fazer? Ele vai conseguir ir pegando todos os resíduos, todos os dejetos, tudo que está sobrando ali do metabolismo do organismo e vai mandar de volta lá para o pulmão, coração, para daí o sangue sair limpinho. Precisa de água, sem água também não faz. E precisa da reflexologia, prática para fazer isso. E outro benefício que eu acho muito importante é equilibrar as emoções. Foi o que eu falei para vocês no início. Não existe uma pessoa que você trate só a emoção ou só o físico. Por quê? Tem que ter o equilíbrio. A gente trata em conjunto, os dois juntos. Quando você usa a reflexologia prática, você está tratando tanto as emoções como a parte física, junto.
Porque tudo no nosso organismo é químico. Tudo tem que trabalhar quimicamente. Se não tiver uma resposta do sistema nervoso para o sistema glandular não vai produzir os hormônios necessários para que os órgãos funcionem corretamente. E os neurotransmissores também não vão ter o que eles precisam para poder fazer o nosso cérebro, a nossa mente funcionar. Aí as nossas emoções ficam prejudicadas. A reflexologia vai ajudar também nesse sentido. Agora aqui algumas contraindicações, né? O que a gente não usaria de forma alguma na reflexologia. Na cirurgia, né? A pessoa fez uma cirurgia, por exemplo, vou até colocar aí para vocês pertinho aqui a setinha, só com autorização médica. Por quê? Tem muita coisa envolvida. Quem faria uma reflexologia, ou prática, uma reflexoterapia ou uma massagem em alguém que fez cirurgia? Vai ser uma pessoa que se formou e conhece o corpo humano, ela estudou para fazer. Ela estudou anatomia, estudou fisiologia, reflexologia, tudo junto. Aí ela consegue e ela pode fazer. Se a pessoa tiver com febre, também não, porque o corpo está lutando para mandar embora as toxinas. Se você fizer reflexologia, você vai ajudar a liberar mais toxinas. Provavelmente vai acabar aumentando. Gente, apareceu um negócio aqui que está aparecendo ali, né? É do computador, vocês me desculpem. Só um minuto só. Vamos ver se eu consigo tirar. Arrasta para fora. É? Arrasta para fora da tela. Pega no cinza. Isso. Não vai. Pega bem no cantinho que você arrasta. Isso. Ah. Ó, sumiu. Vai ficar aparecendo ali embaixo. Não sumiu Pega depois. mais no canto, vai, leva para direita. É? Gente, aqui tudo aprendendo, viu? Vocês estão vendo, né? Bom. Ah, lá. Sumiu. Obrigada, Lê. Então, vocês viram, tá com febre, não faz. Porque vai aumentar a febre. Se a pessoa tiver uma condição infecciosa na pele, como sarna, por exemplo, a gente não vai querer aumentar isso e nem pegar também, né? Uma trombose, por quê? A reflexologia, nós não vimos que ela vai fazer com que há um aumento de trânsito na circulação? Então, ele pode movimentar os coágulos, então nós não podemos fazer se tiver trombose. Uma gravidez de risco, né? Principalmente nas 14 primeiras semanas. E só se for um reflexoterapeuta formado, que realmente conhece e sabe o que pode fazer. Calos. Vamos ver como que está, né? Se é um calo que está dolorido lá, cuidado com a pressão naquela região. Pessoa com diabetes, cuidado ao trabalhar o reflexo do pâncreas. E a pressão leve. Vocês lembram sempre que a pessoa diabética, ela tem uma pele, a maioria uma pele muito fina. E às vezes você começa a trabalhar a região, vai trabalhando com essa fricção, pode machucar e sair a pele. Aí se sai a pele e forma uma ferida, como que vai fazer para cuidar depois? Então, muito cuidado com a pessoa diabética, né? Pessoa também que é cardíaco ou usa marca-passo. Cuidado com a região do coração. Aí tem que saber o que fazer para poder trabalhar também, para não dar problema, né? E outra coisa, trabalhar excessivamente em qualquer lugar. Nunca a gente vai ficar, olha, eu só trabalho aqui, vou trabalhar a cabeça, vamos mostrar aqui na mão, né? Vou trabalhar a cabeça e fica. O coitado do paciente não vai voltar mais não, que daí vai ficar tudo dolorido. Então vamos trabalhar num lugar, vai no outro, volta, nada de forma excessiva para não dar problemas, né? Agora, jamais um reflexologista ou reflexoterapeuta formado pode fazer diagnóstico. Por quê? Só o médico faz diagnóstico. Nós não fazemos diagnóstico.
Nós estudamos os pontos do pé, vemos lá os órgãos e vamos trabalhar e vamos ajudar o médico. Nós vamos ser um colaborador. Esse é o nosso trabalho. Ou prometer para a pessoa que você vai curar ela. Não podemos fazer isso. Nós não vimos aqui que uma parte eu faço, agora a outra parte o meu paciente vai fazer. Se ele não fizer a parte dele, não tem cura, não tem como ajudar ele. Como que a reflexologia vai facilitar a cura se ele não faz a parte dele? Então tenha sempre isso em mente, porque às vezes uma pessoa, você começa a trabalhar e tem gente que às vezes fica frustrado, né? A pessoa vem, vai acontecer isso daí. Ah, não deu certo o trabalho. Eu fui lá, fiz umas vezes, mas não dá certo. Mas analisa, não dá certo por quê? A pessoa, ela veio, às vezes, que você pediu, ela fez esse trabalho, ela toma água, como que é a alimentação dela, como que é o estilo de vida dela, ela faz a parte dela, ela está fazendo aquilo que você tem conversado com ela. Então, tem que ter as duas partes. Então, você nunca prometa que, eu curo uma dor na coluna, eu curo uma dor de cabeça. Não. Eu vou te ajudar e vamos ver o resultado. Porque você se compromete se fizer isso e a pessoa não fizer a parte dela. Aí vai ficar mais complicado, vai ficar mais difícil, né? Também cuidado com cortes, machucados, cicatrizes recentes, né? Uma área que esteja inflamada, uma veia inflamada. Muito cuidado. Por quê? Às vezes você vai trabalhar ali e acaba afetando e piorando, né, aquele problema. Então, jamais faça isso. Isso aqui é bom a gente ter na mente. E de forma alguma nós podemos fazer. Quando a gente faz isso, o que vai acontecer? Nós vamos trabalhar mais felizes, porque nós vamos começar a ver os resultados. Se alguém não falar bem do seu trabalho, vai ter uma maioria que vai falar. Então, não se importa do que a pessoa faça. O importante é aquilo que você está fazendo. É fazer o seu melhor. Isso aí que vai ser importante, né? Agora nós falamos aqui que a gente ia conversar um pouquinho sobre os resultados, né? Os resultados comprovados da reflexologia. Eu deixei aqui para vocês falando de massagem reflexa em hospitais. Isso aqui é muito antigo, viu? Isso aqui é bem antigo. A Inglaterra já há muito tempo os hospitais usam reflexoterapia antes e depois da cirurgia. Por quê? Além de acalma o doente, ceda aquele órgão, né, que vai ser operado e depois diminui o inchaço e acelera a recuperação. Na verdade, na Europa, nos Estados Unidos, é muito usado. Agora, nós estamos vendo isso aqui no nosso país também. Está começando, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você pode, por favor, coloca para nós aí no chat. Na sua cidade, já tem a reflexoterapia no SUS? Você consegue ir lá num posto de saúde e receber reflexoterapia? Por que eu estou perguntando isso? No Brasil, eu acho que desde 2018, o governo ele liberou para ter reflexoterapia na rede pública. Só que a gente vê ainda que é muito devagar esse trabalho, né? Está indo bem aos poucos. Agora, de quem será a culpa de estar indo bem aos poucos? Será que é do governo? O governo está incentivando a fazer, ele colocou. Ou é das pessoas que não estão se preparando para poder estar lá fazendo esse trabalho ou ainda não acreditam? Então, um dos motivos de eu estar começando aqui, depois eu vou falar mais sobre isso para vocês, é incentivar as pessoas a falar mais sobre a reflexologia e os efeitos que ela pode ter e como ela pode ser usada para ajudar a amenizar dores, outros problemas, e também usar já como um preventivo, né?
de saúde. E quanto mais a gente falar, quanto mais a gente compartilhar com as pessoas, mais forte vai ficar a reflexologia. Quanto mais forte, aqueles que querem realmente abraçar essa profissão, vão ter muita gente querendo fazer. Então, vamos fazer isso. Vamos fazer com que mais pessoas possam ouvir e possam também ser tratados como outros países estão fazendo. Um país que é muito forte em reflexologia também é na Austrália, na África do Sul também é muito forte. Vamos, quem sabe o Brasil também venha a se tornar uma referência, né, na reflexoterapia. Isso seria muito interessante, né? E interessante para a gente, né? Porque daí o nosso trabalho vai ficando cada vez mais conhecido e mais reconhecido, né? Que é isso que nós queremos. Então, tem uma comprovação científica hoje, que no passado era mais difícil de ter a comprovação científica. As pessoas não davam muita atenção em fazer pesquisas, em fazer análises. Já há alguns anos tem começado a ter muita gente pesquisando, estudando. Então, se você é reflexologista já, você tem anotado os resultados, tem guardado, né, os exames que as pessoas trazem para você ver, para comparar um com o outro. Isso é muito interessante fazer. Eu coloquei 2 estudos só aqui para vocês verem, né, que é bem interessante. Depois, no e-book que eu vou passar para vocês vão ter o link. Vocês podem entrar lá para ver, tem mais coisas, mais artigos para vocês examinarem, né? Esse primeiro aqui é sobre câncer de pulmão. Pacientes com dor e ansiedade em câncer de pulmão. Então, são 2 estudos que eles fizeram analisando o efeito. E interessante que até eu vou ler aqui para vocês, né, que diz que esse efeito foi observado para a ansiedade. Os pacientes no grupo de reflexologia tiveram uma redução de 62% na ansiedade desde o início até as medidas pós-intervenção, enquanto o grupo controle experimentou uma redução de 23%. Então, mostrando que realmente faz efeito, né? E ainda o artigo continua, que com base na evidência disponível, poderíamos encontrar que as intervenções de reflexologia podem ter efeitos benéficos sobre a dor do câncer do adulto. Mas pode fazer reflexologia para câncer? Sim, pode fazer. Pode, desde que a pessoa ela seja um reflexoterapeuta formado, que ela aprendeu, né, quando, em que momento ela pode fazer, que horas que ela vai fazer, né? Então, aqui você vê que a pessoa, nesse estudo, eles iam fazer a cirurgia, fez antes e depois, no pré e no pós-operatório, com médicos observando o trabalho, né? Trabalho muito bonito. Esse outro artigo, ele estava falando sobre a insônia. É um artigo bem grande, eu coloquei só um pouquinho para vocês verem, para depois vocês irem lá e estudar o artigo inteiro, né? Mas o que eles verificaram? Que a acupressão e a reflexologia, como monoterapia, ou usada sozinha ou combinada com outras rotinas, teve um efeito muito grande na insônia, em diminuir a insônia dos pacientes. Então, depois eu vou mostrar para vocês. Só que aqui é só um exemplo. Gente, agora tem muita pesquisa na reflexologia, graças a Deus. Porque no passado a gente não tinha como estar mostrando, né, que realmente funciona. E está se aumentando, cada vez mais fazendo. Na Europa, por exemplo, todo ano tem um congresso internacional de reflexologia e é abordado esses temas, né? Todo ano tem. Agora aqui falou sobre acupressão. Na reflexoterapia nós usamos muito a acupressão também. A acupressão, a gente trabalha pontos da reflexologia e, na verdade, a gente trabalha pontos que vêm da acupuntura.
e que daí é trabalhada com os dedos no shiatsu. E ela tem um efeito muito grande. Então é por isso que quando você aprende a usar várias técnicas e sabe o método correto para usar elas junto, o resultado é muito maior. Que é o que nós queremos que vocês consigam aprender, né? Que aprendam sobre isso. Como usar junto com a reflexologia outras técnicas de massagem, manipulação e outras terapias naturais, né? Então aqui foi um pouco para vocês terem uma ideia do que é a reflexologia, né? Como que ela funciona, ela realmente funciona, vocês podem ter certeza disso. Eu vou contar rapidinho aqui para vocês, eu não sei quanto tempo deu, Leandro. Só ele vai vir para mim ali para a gente ver o nosso tempo como que está, né? Mas nós estamos com uma paciente aqui muito interessante. Para vocês verem como, às vezes, a gente falando não consegue ter resultado, né? Nós estamos com uma paciente que é muito amiga da gente, né? Da família. E o meu marido muitas vezes ofereceu para ela a reflexologia. Ela não queria aceitar. Ela está com uma tortura tão grande que você imagina assim, uma pessoa, em vez de ela estar ereta, ela está assim, tirando, ficando torta, cada vez mais. E muita dor, muita dor. Mas outro dia, o meu marido visitando a tia, eu não sei, talvez até ela vai ouvir isso daqui, a tia também, e ele fez e ela aceitou e está vindo fazer as sessões de reflexoterapia. É a coisa mais bonita de ver o resultado e a alegria da pessoa, porque ela está melhorando, já diminuiu muito as dores, até a tortura está melhorando da coluna dela. Então, isso daí dá satisfação para nós. E é isso que nós queremos, que vocês tenham satisfação em usar a reflexologia, mas sabendo o que está fazendo. Não é uma coisa assim, eu vi um cursinho lá que mostra que os pontos dos pés são esses aqui. Então eu vou lá e eu vou trabalhar os pontos dos pés. Tudo bem. Quando nós começamos a usar o que estava no livro da Eunice. Mas não foi um simples ir lá e apertar o pé. Nós estudamos o livro, estudamos a anatomia, nós começamos a estudar, a aprender tudo que a gente podia para entender o que a pessoa estava sentindo. E aí ajudar a pessoa. Então eu não preciso ficar vendo um monte de coisas, sabe? Eu vou aprender isso, eu vou aprender aquilo. Não, vamos aprender da maneira correta para ver resultados. E é isso que a gente quer. Que a reflexologia seja prática para vocês. Por isso nós demos esse nome, reflexologia prática. Que ela seja algo que você faz, vê o resultado e tem a satisfação de ver isso e de ver a pessoa se sentindo bem, né? Que é uma das coisas melhores que tem pra gente, né? É a gente ver o nosso semelhante bem. Amanhã, o que nós vamos estar vendo? A gente vai ver qual é a técnica básica da reflexologia, como fazer os movimentos. A gente vai usar uma caneta, vai usar alguma coisa antiagudo. Vamos ver amanhã como que é essa técnica básica. Aí nós vamos aprender sobre 5 pontos de poder da reflexologia. De poder? Por que de poder? Sim, tem pontos que eles vão ativar certos órgãos do corpo que eles vão ajudar todos os outros do corpo inteiro. Então, por que eles são tão importantes na nossa vida? Principalmente nessa época que a gente está vivendo. Não perca, hein? Aí, como ganhar de 3 a 5 mil reais por mês a mais com a reflexologia prática? Agora, por que a gente falou esse valor? Por que a gente não falou porque como ganhar 10 mil reais a mais? Poderia ser mais. Mas por que esse valor? Vamos entender amanhã. Amanhã a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então,
Obrigado por vocês estarem aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe com as pessoas. Se não é inscrito, ainda se inscreva. Se deseja fazer alguma pergunta, deixa para nós aí a pergunta. Depois eu vou olhar com carinho, vou ver. E aí amanhã a gente vai estar... Prometo que a gente vai fazer de tudo para não dar problema técnico que nem deu hoje. Tudo isso é aprendizado, vocês podem ter certeza. Mas a gente está sempre pronto aqui a aprender e melhorar. Então, até amanhã. Obrigado por estarem aqui, viu? Uma boa noite para vocês.